Renatinha tá aí. Deixa eu mandar aqui pra John aqui. John não tá aí não, né, gente? Não, tô. Tem alguém do grupo do John aí? Não. Não tem ninguém do grupo do John, não. Deixa eu mandar aqui pro John, então. Peraí, gente. Deixa eu pegar meu celular. Tá pra lá. John. Só um minutinho. Só avisar aqui pra ele que a gente já entrou. Boa noite, Marina. Renatinha já tá aí, né, Renatinha? Tô vendo nós orientando aqui. Ana Lu acabou de entrar. Sim, pronto, tô aqui. Renatinha já tá aqui. Ana Lu acabou de entrar. Beleza, João já me respondeu aqui também. Lista. Gente, o WhatsApp tá parecendo tá cheio de coisa sem responder. Só Jesus, gente. É uma novidade, hein? Ajuda correndo. É coisa de pousada que responde. Vai juntando aquele monte de trem verdinho assim, eu não vou respondendo. Vou olhando, daqui a pouco eu respondo, daqui a pouco eu respondo. Isso quando eu não leio e não respondo. O Maia entrou aí também. O John falou comigo que já estava entrando. Tem alguém do grupo do John aí, gente? Alguém faz parte do grupo do John? Não, né? Ele falou comigo, já estou entrando. Responde pousado, estou respondendo, gente, estou respondendo. A gente manda os negócios 3 dias depois, elas mandam mensagem pra gente. Aí tem uma aqui que mandou, mas eu ainda não consegui ver, não vou olhar ela agora não. Vou deixar no verdinho para depois responder. Estou respondendo. Tem algum, gente? Boa noite, minha gente. Tem não, né? Tem, Marina, algum... Não, não tem. Não sei. Marina, Vanessa, mas como então, tá. mas a hora que você quiser, você pode começar. Isso que eu te falar, tá gravando, então se você quiser que já começar, porque aí, né, ninguém perde nada depois. Beleza, a hora que você quiser, você pode começar. Já caiu, entrou aí. Acho que chegou aí, Jonathan. John também entrou aí. A hora que você quiser, você pode começar. Tá bem. Você que tem que começar, né? Seja bem. Você tem que fazer aí, no caso. Eu vou responder uma brincadeira. Boa noite, pessoal. Boa noite, meus queridos. Boa noite, Ju. Estamos aí. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Vitor, eu quero agradecer essa participação aqui, essa colaboração para você poder ensinar aí os meninos um pouquinho de metodologia, né? Falar um pouquinho sobre o trabalho deles. Muito obrigada. Fica à vontade, pode começar a hora que você quiser, Vi. Muito de nada. Bom, gente, então agora já dei boa noite para a maioria que entrou aí quando, né, estava sozinho aqui, depois fui ganhando companhias. E eu vou falar para vocês um pouco hoje, mas a gente vai fazer para não ficar um negócio chato também, né? Eu queria partir do trabalho que vocês estão pensando em fazer
Antes de mais nada, tá bom aí o meu áudio, Vanessa? Áudio, imagem, tudo, porque aqui tá horrível para mim. Uai, eu tô escutando bem Então tá você. bom. É porque a minha imagem tá. Porque eu botei esse Vocês, negócio. os meninos estão escutando. Vocês estão escutando Se bem, gente? você Tá escutando tá, bem, Ju? tá. Se você tá, todo mundo tá. Estou escutando bem. Minha É, internet está oscilando um pouquinho, mas é assim mesmo. é. Ah, mas é, a internet daqui, ela é assim, né? A Letícia falou que tá um pouco baixo. Vou tentar falar mais alto então, Letícia, porque o computador só consegue ir neste nível aí de volume. Então eu falo mais alto, tá? Agora, é porque eu tô te perguntando isso porque eu tô aqui na sua casa, né? E como está toda a nossa mudança aqui atrás, eu tive que desfocar. E aí eu acho que isso fez o trem ficar meio pesado aqui, né? Mas tudo bem. É a culpa é da mudança, né? Ele tá lá na casa Tá ele aquilo tá lá tudo na ali, casa ó. da minha tia. Tudo é Menino, caixa aquilo ali, da acumuladora. Ah, muito bem. eu não sou acumuladora, não. Para com Tá isso. bom, vamos Não. lá. Bom, então, gente, eu queria propor para vocês uma forma de a gente fazer um pouco mais dinâmica. E tem algumas coisas que eu gostaria de mostrar para vocês do que é o processo científico, mas eu queria fazer isso a partir né, é, das ideias que vocês já têm, para a gente também fazer uma espécie de orientação já que a gente vai ter que dar exemplo, já que a gente vai ter que pensar em coisas a partir do que vocês estão fazendo, né, ajuda vocês também a já definir melhor o caminho, né? Porque a grande diferença quando a gente trabalha trabalhos científicos, ou seja, a gente está falando do conhecimento científico, que é um tipo de conhecimento, né? Não é todo. Tem muita gente que às vezes confunde e acha que só o conhecimento científico importa. Não é, não é? Claro que ele é extremamente importante em vários momentos, né? Por exemplo, agora que a gente está vivendo pandemia, o conhecimento científico certamente é aquele que tem que nos guiar, né? Nós não vamos virar para outros conhecimentos que não o científico agora, porque é uma questão que a ciência é que dá conta de responder, né? Por quê? Porque a gente está falando de uma ideia que estrutura um modelo de conhecimento para que a gente possa investigar alguma coisa. Então, é por isso que o conhecimento científico é tão importante, porque ele tem padrão, porque ele tem método, né? E que ele é capaz de demonstrar coisas a partir de uma avaliação e de uma investigação sistemática. Ou seja, é algo que a gente faz sabendo de onde a gente está partindo, para onde a gente está indo e como a gente está fazendo isso. Né? É diferente, por exemplo, do conhecimento empírico, ou do conhecimento filosófico, ou do conhecimento religioso, que a gente tem vários outros tipos de conhecimento. Né? E esses outros tipos não são menos importantes do que o conhecimento científico. Muito pelo contrário, cada um tem o seu lugar. Né? Então, o conhecimento empírico, por exemplo, é muito importante às vezes para a gente não errar na nossa vida. Né? Então, você está lá, sentado numa mesa, e você colocou o seu copo naquela mesa, e o seu copo começou a deslizar, né? Você está vendo que ele está deslizando porque provavelmente a mesa está inclinada e o contato do copo molhado com a superfície lisa vai fazendo ele deslizar. Se você não agir, o que vai acontecer? O copo vai cair, vai quebrar, né? Vai te dar uma dor de cabeça. E aí, você não precisa do conhecimento científico nesse momento para entender que seu copo vai cair. Né? Você não precisa fazer conta, ter método, falar assim, gente, espera aí, deixa eu estudar aqui este copo caindo. Será que se eu ficar aqui, quanto tempo que ele vai demorar para cair ali? Não interessa isso. O que interessa nesse caso? Você está vendo, empírico é prático, né? Na prática, você está vendo que o copo está deslizando e vai cair. E você, por saber que ele vai cair, você tira ele de lá, inclusive avisa para outras pessoas, não é isso? Ó, coloca o copo aí não que ele cai, hein? Então, já é um conhecimento que te serve nesse momento. O conhecimento filosófico, por exemplo, ele vai trabalhar ideias, né? Então, muitas vezes, ele vai fazer questionamentos e vai trazer dilemas que não são estruturados para a gente ter, de repente, uma certeza ou um resultado que a gente possa computar, mensurar, né? Mas ele é interessante para a gente pensar questões que às vezes realmente não tem muita aplicabilidade científica. Um exemplo, a felicidade, né?
quando a gente fala em felicidade, embora tenham trabalhos científicos sobre felicidade, tá? Mas a felicidade é algo subjetivo, né? O que é felicidade para a Ramona, de repente não é a mesma coisa que eu julgo ser felicidade, ou, né, que a Renata entende que é o que a faz feliz. Então, às vezes, não dá para a gente ficar fazendo cientificamente essa mensuração do que é felicidade. Aí a filosofia, por exemplo, o conhecimento filosófico, vai ser muito mais interessante para a gente. Então, o conhecimento científico é interessante para quando a gente quer, ou primeiro, para quando a gente está num ambiente científico, né? Como é o caso de vocês, estão no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, que antigamente era este o nome, né? Agora tem outros nomes aí. Mas ciência e tecnologia é o que a gente faz dentro do Instituto. Então, a gente precisa trabalhar, quando a gente vai fazer trabalhos de conclusão de curso, o famoso TCC que vocês vão fazer aí, com o método científico. Então, o conhecimento científico é esse que estrutura bases, né, para a gente poder chegar a resultados. Ele pode ser, e deve, inclusive, ser questionado, tá? Mas um método científico que é aplicado a determinada coisa, normalmente nos leva a uma resposta científica, tá? Então, quando a gente tem algo que a gente desconfia que pode ser errado, o que a gente precisa fazer cientificamente? Refazer aquele caminho, ou seja, pegar aquele mesmo método, aplicar em outras situações ou aplicar nas mesmas situações e tentar comparar um com o outro. Então, é uma forma de conhecimento que traz para a gente esse sistema. Então, eu sei o que eu preciso fazer para chegar a um determinado resultado. Então, vou dar exemplo para vocês agora da pandemia. A gente viu os remédios aí, alguns remédios sendo utilizados pela população indiscriminadamente, sem sabermos se eram bons ou não, né? A gente viu aí esse conjunto que chamou-se de kit Covid, que depois a ciência foi estudando e vendo que não eram medicamentos comprovadamente eficazes contra a doença, mas muita gente ainda insiste que são. Então, esse é o lugar, por exemplo, do conhecimento científico, é o momento da gente entender que para definir se um remédio funciona ou não, não é o conhecimento empírico, tá? Porque quando a gente fala assim, tem muita gente que você já deve ter ouvido falar, mas eu tomei ivermectina e não morri de Covid. Tudo bem, mas isso não quer dizer nada, porque a minha mãe, por exemplo, ela não tomou nenhum medicamento, ela tomou água e ela não morreu também de Covid. Então eu posso dizer que a água resolve o problema da Covid? Não. Empiricamente, tudo bem, né? Ela bebeu água. Quantas outras coisas ela fez? Ela respirou também, né? Então a gente pode falar, respirar, só respira, né? Que você vai viver. Não, é assim que funciona, né? Então a gente precisa, nesse caso, ter métodos para que esse estudo ele seja, de fato, um estudo que produza o resultado que a gente precisa, tá? Então, isso acontece com remédios, isso acontece com uma série de outras coisas. Então, quando a gente vai olhar aí na área da saúde, na área das ciências da saúde, por exemplo, isso é muito comum. A gente vê as pessoas testando em laboratórios, muitas das nossas invenções aí, invenções que a gente tem acesso, televisão, celular, surgiram a partir de métodos científicos aplicados a uma determinada tecnologia, né? Foi assim que se descobriu que a televisão, poderíamos ter algo, por exemplo, como a televisão, que pegava uma imagem de um lugar e levava para outro. Foi método científico. Isso não foi nenhum método empírico. Ninguém chegou lá e falou: eu acho que se eu colocar uma caixa aqui com umas coisas de elétricas aqui, vai dar para ver uma imagem. Não, né? Muitos estudos foram sendo feitos cientificamente para mostrar, para comprovar que uma imagem podia passar de um lugar ao outro através de feixes de luz, depois através de elétrons, né? E aí a gente teve que descobrir como é que se fazia um tubo de TV ali, como que se fazia o material da tela, tudo isso é método científico, ou seja, conhecimento científico que nos trouxe até aqui, né? Então essa é a diferença, tá? E aí, por isso eu queria saber de vocês, eu queria ver com vocês agora o que vocês estão pretendendo fazer nesse TCC de vocês, porque assim eu vou mostrando para vocês as etapas que vocês vão precisar cumprir, e aí a gente vai falar, a gente vai diferenciar o que é tema, o que é a sua ideia primeira, né? Boa noite, Stephanie.
o que são os temas de pesquisa e como que a gente faz para recortar esses temas de pesquisa, que é aí talvez a principal atribuição de qualquer pessoa que está começando a desenvolver um trabalho científico, como é o caso do TCC. O TCC é um trabalho científico, né? Então, nesse momento que vocês estão, que no ensino médio, então vocês vão fazer algo, né, que tenha o grau de dificuldade que o ensino médio pede. Mas tudo que eu vou falar aqui para vocês, se depois vocês eventualmente estiverem na faculdade, quiserem fazer especialização, mestrado, doutorado, tudo que eu vou falar hoje aqui serve para todas essas etapas. É só ajustar o grau de dificuldade, né? Claro. Então, o método é a mesma coisa de eu te ensinar, por exemplo, a cozinhar. Eu vou te ensinar técnicas básicas de cozinha. Você pode usar para fazer um arroz com feijão, ou pode usar para fazer uma paeja, que é já bem mais complicado, né? Então, as técnicas são as mesmas, tá? Então, se vocês quiserem, eu não sei se tem alguém aí já mais desinibido que quer começar, mas para vocês falarem o que vocês estão pensando em termos de tema. Qual que é o tema do TCC de vocês? Essa é a pergunta que eu queria que vocês me respondessem agora, para a gente iniciar. Vanessa, eu vou projetar aqui uma parte, né, que fala justamente sobre tema, mas aí eu vou andando nela à medida em que os meninos forem falando e eu achar que tem pertinência, tá? Tá certo. Você quer já redirecionar isso aí, não? Ou começa, a gente tem que escolher aleatoriamente aqui? Possivelmente. Todo mundo tímido. Pode falando, gente. Até parece que eles são tímidos assim dentro de sala, né? Até parece que eles são tímidos dentro de sala. Você vê, compreender. Fala, muitos aqui, né, pelo menos os meus, alguns não têm um termo tão formado, tão definido, né? Mas aí eles podem falar qualquer ideia, o que eles desejam, e a gente também pode ir pensando em isso. Tá. Eu vou trocar só a fonte de som aqui, porque a caixinha tá acabando a bateria. Peraí. Vai Canva, viu, Ju? Pego tudo lá. Deixa eu ver se tá saindo aqui. A Ju tá falando, né? Mas não tô escutando, não. Deixa eu ver aqui. Agora tá, agora tá. Não, agora eu tô escutando. Eu não tava escutando vocês, mas agora estou. É que ele tava configurando, eu acho. Pois bem, muito bem. Esses slides eu pego tudo no Canvas agora, que eu sou preguiçoso. Sou publicitário preguiçoso. Mas vamos lá, gente. Quem quer começar aí? Quem tiver. Eu estava tudo falando aqui antes, Vanessa. Agora tá com esse negócio aí. É. Aproveita. Ó, levantou. Eu gostei da proatividade aí, Gisele. Pareceu. Não, não sei. Para mim parece, mas parece para todo mundo. Mas a Gisele, fale aí, Gisele. Mas ecoturismo e o quê? Eu não entendi a metade só. As apas. Beleza. Ó, então olha só. Vamos pegar o tema da Gisele. É só seu ou tem um grupo também, Gisele? O grupo. Tá, muito bem. Eu vou falar então do grupo, tá? Para eu não ter que ficar citando, porque eu não vou lembrar o nome de todo mundo, porque eu sou tipo um Nemo, assim, também, né? Com nomes. Mentira, né? Mas eu até guardo bem. Mas vamos lá, olha só. É a Dory, então, tá vendo? Eu sou tão Dory que eu não sei nem, não lembro nem o nome dela e falo outro. Muito bem. É isso. Bom, olha só.
Gisele e grupo, veja aí. O que vocês têm agora, né, é exatamente isso aqui, que eu acredito que seja o que a maioria de vocês tem, tá? Que é o que a gente chama de tema. Mas tem coisas aqui, né, que são muito parecidas, mas não são a mesma coisa, né? Como diz aí o MV Bill, né, é parecido, mas não é igual. Então a música dele que ele fala isso, que é tema, objeto e corpus de pesquisa. São três coisas estranhas, né? Mas não é definitivamente a mesma coisa. O que é o tema? É esse assunto geral. É isso que interessa, por exemplo, a Gisele e ao grupo, que é um tema mais amplo. Então, né, o ecoturismo em meio a um cenário. Né? Vocês já têm até aqui um recorte, né, um pouco melhor, porque geralmente é, a gente costuma falar assim direto ecoturismo, né? Eu pego muito trabalho. Hoje mesmo um aluno me procurou para fazer um trabalho, aí ele falou assim, professor, eu queria saber se o senhor pode me orientar do curso de gestão pública. Eu falei, uai, que eu posso, tu vê que você já tem um tema. Ele falou assim, eu tenho, eu vou falar sobre marketing público. Eu falei, nossa, você vai escrever uns 5 livros então, hein? Que coisa. Por quê? Porque esse tema é muito amplo. Né? A mesma coisa eu falar ecoturismo. É um tema amplo. A gente pode falar sobre 1 milhão de coisas nesse sentido. Vocês já afunilaram um pouquinho, mas continua, né, amplo ainda. Ainda é um tema, né, que precisa ser mais bem recortado. Sabe que vocês já encontraram, por exemplo, vocês querem falar sobre ecoturismo, mas não é qualquer ecoturismo, é o ecoturismo nas APAs. Ó, aí já tem um objeto, tá? Que eu vou pular para frente já já. Do Guaibim. Então, olha só, você já tem inclusive um objeto e um corpus. Se bem que o de vocês já está recortado, hein? Ó, parabéns, olha aí, acabei de provar que vocês estão recortados. Vocês já têm tema, objeto e corpus, né? Então, vê só, vocês já estão bem definidos no que vocês querem. O que vocês vão precisar agora é dar mais uma lapidada, por quê? Falar sobre as APAs, né? O ecoturismo nessas APAs do Guaibim, ainda é um tema um pouco amplo, porque a gente pode falar negativamente ou positivamente sobre isso, né? Então, ó, já são duas coisas diferentes. Então, o que acontece lá, né, nas APAs do Guaibim? Esse ecoturismo é bem feito ou é mal feito? Né? O que vocês querem investigar nesse sentido? Né? Se é bem feito ou mal feito, de repente, ou não. Vocês já têm uma ideia de que ele é bem feito. Então, vocês querem investigar como ele é feito e por que ele é bem feito, quais são os fatores que levam, né, essa noção que a gente tem dele ser bem feito ou não. Então, esse trabalho de recortar, ele é importantíssimo, porque vocês não vão ter número de páginas suficientes, por exemplo, para falar sobre tudo de ecoturismo que acontece lá nas APAs do Guaibim, né? Então, se nessas áreas de preservação ambiental tem muita coisa, né? Como é que vocês vão fazer para abrigar isso tudo? Então, quando a gente fala de tema, ele sempre precisa ser recortado para que a gente dê conta, tenha fôlego, né, para falar sobre ele. Olha só, a Cássia colocou aqui no chat que o trabalho, né, do grupo dela é relacionado a turismo e cinema. Então, selecionaram um filme para falar sobre os aspectos e conceitos que estão lá na produção. Também é um tema bastante amplo, tá? Então, olha só, por que ele é amplo? Porque você já tem um filme em mente, eu creio que isso já é um corpus, eu vou mostrar também já já o que é. Mas vocês precisam entender agora, né, o que exatamente de conceito vocês querem aplicar a isso. Porque turismo e cinema, eu posso falar de como o cinema acaba, por exemplo, fomentando o turismo numa determinada região. Ou eu posso falar como o cinema acaba prejudicando o turismo naquela região. Então, olha só, duas formas completamente diferentes que, no fundo, são o quê? Turismo e cinema. Né? Então, eu estou falando de turismo e cinema, de qualquer forma, mas uma tem um aspecto, a outra tem outro aspecto. Né? Então, de repente, tem muito trabalho sobre isso, né? Turismo e cinema é uma interface bastante rica. E depois eu vou até falar para vocês como que vocês podem pesquisar essas coisas, mas, de fato,
Tem muita coisa já sobre isso, pode ajudar vocês. Então, essa delimitação do tema que vocês já têm, né, ela é o primeiro passo. Né? Então, escolhi o tema, agora como que a gente anda mais para dentro desse tema para ficar uma coisa, primeiro, possível de se fazer, que a gente consiga fazer, né, no tempo que se tem. Vocês também não têm um tempo infinito, né, até o fim do ano, que vocês vão ter que entregar isso, né? Provavelmente, né, professores? E também é um número limitado de páginas. Então não dá para escrever um livro sobre isso. Né? Vocês até querem, mas não pode. Eu sei que vocês ficam doidos para fazer muitas páginas, né? Mas não pode. Ó, a Yasmin falou também, né, que o trabalho dela deve ser em dupla com a Marina, que ela falou no final aqui, identificação dos patrimônios e materiais na cidade de Itaperoá e seus impactos para o turismo local. Ó, o da Yasmin e da Marina já está mais fechadinho. Por que ele está mais fechadinho? Porque ele tem a temática, então vai falar de patrimônios e materiais, certo? Essa é uma temática ampla, mas ele já tem o objeto. Deixa eu passar para frente aqui para eu explicar então legal o que são essas duas coisas. Já tem, né, o objeto e já tem também o corpus, gente, que é uma coisa que até hoje muita gente confunde, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês nunca mais errarem isso. No doutorado, eu escuto meus colegas às vezes tratando de forma equivocada. Não é a mesma coisa, tá? O que é objeto? O objeto é esse recorte que nós estamos falando aqui. Então, ó, o objeto, por exemplo, do grupo da Gisele, são o ecoturismo, né, a forma como acontece o ecoturismo nas APAs. Né? E o corpus deles são as APAs do Guaibim. Muitas vezes a gente confunde. As pessoas falam assim, o meu objeto, né, na publicidade a gente costuma estudar muito ou marcas, né, ou grupos de anúncios. E tem muita gente que às vezes vai estudar, por exemplo, o anúncio do Itaú. Aí fala assim, o meu objeto é o Itaú. Não, seu objeto não é o Itaú, né? Porque o objeto é justamente o recorte do tema. Ele ainda é tema, né? O objeto ainda é tema. Quer falar? Diga. Tá gravando, sim, senhora. É que não aparece aí para você porque eu estou gravando um negócio paralelo aqui, né? Mas tá gravando. Tá tranquilo. É porque o meu Google, como o de vocês, o meu Google, o nosso G Suite, tal qual o de vocês, não grava mais. Né? O Google deu o golpe nas universidades e institutos, que todo mundo sabia que ia acontecer, né? Mas ninguém se preparou para isso. Então eu estou com um gravadorzinho aqui, que é um. Depois eu até passo para você, que você não tem isso, eu acho. Né? Mas, enfim, aí eu coloco, depois eu disponibilizo o arquivo, você sobe aí, faz, sei lá, eu coloco no YouTube aqui e passo para vocês. Enfim, então o objeto, gente, ainda é o tema, tá? Então ele é o recorte do tema, ou seja, é o seu tema, mas jamais, né, afunilado. Quando o pessoal da publicidade, por exemplo, fala, estou estudando, o objeto da minha tese é o Itaú. O Itaú é o tema da tese, será? Não é o tema. O Itaú é o quê? É o exemplo, é o caso que a gente pegou para mostrar o que o nosso objeto é ou deveria ser. Ou seja, é o que a gente pegou de exemplo para provar o nosso ponto de estudo. Né? A gente mostra, eu estudei isso tudo aqui para mostrar para vocês através desse caso que eu estudei. Então, corpus de pesquisa é isso. Tá? É um negócio bobo, que às vezes a gente confunde muito, mas é super fácil de entender, porque corpus não é o seu recorte de pesquisa. Né? Corpus é o que você escolheu para demonstrar como o seu tema age na realidade, como ele funciona na vida real, materializado, né, nesse exemplo aí. Tá? Então, objeto, aí, ó, vamos lá então, para ficar mais nítido ainda, dentro dos exemplos de vocês. Né? Olha só o trabalho de Marina e Yasmin. Quando elas falam de patrimônios e materiais, esse é o tema amplo, certo? O objeto delas é o quê? É a identificação de patrimônios e materiais e seus impactos para o turismo local. Onde que elas vão estudar isso? Lá no município, né, de Itaperoá. Então,
O município de Itaperoá é o quê? É o corpus delas, né? É o exemplo que elas vão tomar para estudar e mostrar como o objeto se comporta, tá? Então, quando elas falam, olha, quais são os impactos para o turismo local de patrimônios imateriais? Isso é bom, é ruim? Isso traz coisas boas, traz coisas positivas? Como é que isso funciona? Aí elas vão estudar, vão pegar teorias, né? E vão analisar tudo isso, vão discriminar tudo isso, e aí depois elas vão fechar com chave de ouro, trazendo um exemplo concreto. Então, olha só, para não falar que nós só ficamos aqui conversando fiado, nós fomos a analisar como que na cidade de Itaperoá isso se comporta. Então, como que esses patrimônios imateriais que nós identificamos, né, nós elas, funcionam ali, que impactos eles geram. Olha que coisa bonita, né? Então, a pesquisa científica é muito bonita, porque ela o tempo inteiro ela se retroalimenta, ou seja, ela funciona como uma engrenagem, né? Então a gente tem tema, objeto e corpos sempre dando uma volta e encontrando com eles mesmos. E eu talvez seja a única pessoa que vocês vão ver na vida falando com essa empolgação e achando bonito, né, metodologia científica, tá? Então aproveitem, porque realmente eu não conheço muita gente que se empolga com isso. Eu adoro, tá? E o Jonathan falou, o trabalho do grupo deles. A Ju também. Então, olha, já achei minha companheira aí de euforia científica. O Jonathan falou que o trabalho do grupo é a importância do futebol para o turismo brasileiro. Bom exemplo, Jonathan. Vou chamar de John também, que a Vanessa chama de John, vou chamar de John. Achei ótimo esse exemplo. Por quê? Porque ele está inacabado, né? E assim eu consigo demonstrar muito bem o que eu estou falando para vocês. E quando eu falo aqui, John, que está inacabado, não é um demérito, tá? Vocês não tinham que ter nada muito acabado. Se vocês tivessem, vocês não precisavam estar aqui, né, gente? Vocês não estão fazendo TCC. Você já estava publicando coisa lá na frente. Então, é assim que se começa mesmo uma pesquisa científica. É com uma ideia vaga, uma ideia que vem, né, para a cabeça da gente e a gente fala, pô, será que isso aqui dá um caldo? Será que isso tem algum sentido? Ou será que eu estou ficando doido? Né? E aí você começa a procurar coisas. E aí, à medida em que você vai encontrando coisas, você vai materializando sua pesquisa. Ela vai tomando corpo, vai tomando forma, né? Que é o que vai acontecer com o trabalho de todos vocês. Então, olha só, quando o John fala da importância do futebol para o turismo brasileiro, isso é tema, né? Muito amplo, tá? Por quê? Primeiro porque futebol é algo já muito amplo, né? A gente está falando de futebol, a gente pode estar falando de futebol masculino ou feminino, né? A gente pode estar falando de futebol profissional, futebol amador, a gente pode estar falando de futebol feminino amador, futebol masculino profissional. Olha quanta coisa a gente pode estar falando aqui, né? Já é algo amplo. Turismo brasileiro, mais amplo ainda, né? Está falando de todos os municípios, estados e regiões do Brasil. É fácil a gente fazer isso? Não. É possível? Talvez também não, né? Por quê? Porque cada lugar tem a sua especificidade, tem as suas características, né? Então, como é que a gente pode um dia, John, chegar a um resultado amplo como a sua pesquisa está fazendo? A partir do momento que você e o seu grupo, por exemplo, fizerem a importância do futebol para o turismo de um determinado lugar. E aí vocês vão ter que definir que futebol é esse, né, que vocês estão falando. Então, primeiro, é futebol profissional, é futebol amador, é futebol o quê? É masculino e feminino? São os dois? Né? Ou, infelizmente, no nosso país, ainda é difícil falar de futebol feminino, né, porque a gente sabe que há um investimento muito pequeno e que não dá para entender, né? Porque não sei se vocês assistiram o jogo ontem da seleção brasileira e que as meninas jogam muito melhor do que os outros. Dá muito mais prazer de ver futebol feminino do que o masculino atualmente, né? Porque o Neymar fica caindo toda hora, né? E, então, assim, é um jogo que é mais deitado do que de pé. E os dois meninos ontem foi 2-0 fora o banho, né? No Paraguai, muito melhor. Tá travando para vocês também aí? Será? Ou será que o problema é lá no John? Tá, mas talvez seja alguma imperfeição das internets aí.
Depois, qualquer coisa, John, você pega lá né, a gravação que a gente vai disponibilizar e vê esse trechinho aí, tá? Mas, então, olha só, é muito importante nesse caso definir qual futebol a gente está falando, né? E para que tipo de lugar, porque o turismo é diferente em Valença do que é em Belo Horizonte, é diferente de Manaus, diferente da Serra da Mantiqueira, diferente do estado do Rio de Janeiro. Então a gente tem vários graus aí de turismo que a gente pode operar. Vocês precisam definir qual é o que vocês vão trabalhar e aí, né, obviamente que para ficar mais fácil, não que seja, né, fácil, eu digo, mais possível de se fazer, é delimitar bem esse local aí que vocês estão querendo ver, né? Agora, nada impede também que vocês façam uma categorização do futebol para o turismo brasileiro como um todo. Só que aí o que vocês iam ter que trabalhar? Com teorias e trabalhos que já foram feitos. Então, isso implica em vocês lerem muitos trabalhos, né, e categorizar isso. Dá para fazer também, né? A partir de muitos trabalhos científicos que trabalham o futebol, né, e o turismo em nível nacional, né, vocês vão pegar lá, por exemplo, teses de doutorados que foram feitas sobre turismo e futebol, ou artigos científicos publicados nesse sentido. Né? Aí, se esse é o objetivo, João, aí vocês podem fazer isso, né? Mas saiba já de partida que é um trabalho muito mais complexo, tá? É que ele seja mais fácil ou difícil, ele é mais trabalhoso. Vocês vão ter que ter um bom número aí de trabalhos científicos analisados para vocês terem um resultado que corresponde à realidade. Então, tem que ler bastante coisa, tá? Mesmo que depois vocês escolham 2 ou 3. Olha, a partir desses 3, a gente vai fazer as nossas análises. Mas vocês vão precisar ler muita coisa, é isso que eu estou dizendo, né? Mas dá para fazer também, tá? Então, olha só, apesar de ser um tema amplo, a gente consegue ir afunilando ele, encontrando objeto, né, e corpos, ou seja, o objeto, no caso de vocês, seria justamente a importância do futebol para o turismo, né, no Brasil. E aí, o corpus provavelmente vai ser esse grupo de trabalho que vocês vão pegar para analisar. Então dá para fazer também, beleza? Então, essa parte é muito importante, gente. Esse é o primeiro passo que vocês vão dar. Nada sai do lugar se vocês não fizerem isso, tá? Nada caminha se vocês, de fato, não compreenderem. Antes de qualquer coisa, eu vou tirar o slide aqui, porque eu vou. Um minutinho. Eu vou colocar outro agora. Então, antes de vocês seguirem em frente com uma pesquisa, vocês precisam ter isso muito bem definido. Por que eu digo isso? Porque se vocês saírem, né, sem essas definições, vocês muito provavelmente vão ter retrabalhos aí na frente. Vocês vão ficar enroladas, com uma pesquisa que de repente não progride. Né? E isso é muito angustiante para a gente, porque quando a pesquisa não anda, a gente tem uma péssima sensação de que nada vai dar certo. Né? Isso desestimula muito. Então tenham em mente que já é um trabalho, de fato, trabalhoso, um trabalho difícil, árduo, né? Que ele exige concentração, ele exige que a gente faça muita pesquisa, leia muita coisa, tenha muita disciplina, né, para ir fazendo as etapas funcionarem. E aí, a gente, quando vê a coisa não dando certo, se desestimula muito. E aí, quando vocês tiverem essa temática, tem uma pergunta aí que é para vocês. Ó. Tem banca examinadora? Tem que ter, né? O legal é isso, né? Quando tem banca. Mas digo assim, muito provavelmente, eu não sei como é que, né, cada lugar faz as suas regras, mas quando não tem banca, apresentação para a banca, geralmente tem alguém que avalia, né, além do professor orientador. Né?
É, exatamente. E além de tudo, o que a Ju falou, eu acho que é importante vocês entenderem que a apresentação pode melhorar a nota de vocês. Ah, nunca vai piorar, né? Porque se vocês forem mal, todo mundo que está na banca vai entender que é o nervosismo, vai entender que é o momento, né? E o que vale é o trabalho escrito mesmo, né? A apresentação geralmente conta muito pouco em termos de nota. Então, é uma preocupação. E outra coisa importante, viu, Mariana? É vocês já irem treinando, porque num determinado nível da vida não vai ter muito como escapar, não, tá? Então, quando for para faculdade, tem que fazer, a menos que vocês não queiram ir, aí tudo bem. Né? Mas, pois é. Vocês vêem meu exemplo. Eu já apresentei tanto trabalho na minha vida que às vezes eu vou apresentar trabalho que eu nem sei o que eu estou falando e eu nem ligo. Chego lá, apresento, vamos embora. Entendeu? Já dei aula assim que o povo me diz, ó, tem que dar uma aula para substituir o professor hoje. Eu não tinha nada para falar, eu fui lá e fiz uma aula, porque você está tão adaptado já com isso. Eu falo, ah, vamos embora, faz aí. Então, funciona, viu? Esse treino. Bom, olha só, gente, eu vou passar agora muito rapidamente aqui, porque o objetivo realmente era escutar vocês e tentar ajudar vocês a pensar o que é a teoria dentro do trabalho de vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que se faz um projeto de pesquisa. Vocês não têm a obrigação de fazer isso, né? Eu acredito que não, né, Vanessa, pelo que você me falou, mas é muito interessante porque o projeto de pesquisa ele estrutura, vocês vão ver que ele é um modelo, e ele estrutura a pesquisa de vocês. Inclusive, todo o texto que está nele pode depois ser usado no TCC. Então, eu recomendo fortemente, sempre aos meus alunos, começarem a fazer o artigo, a monografia, qual que seja o TCC, porque você sabe que TCC é trabalho de conclusão de curso, né, gente? Mas TCC tem uma infinidade de modelos aí. Na minha área, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a universidade que eu dava aula aqui tinha 45 modelos de TCC, tá? Então, era videoclipe, curta-metragem, tudo isso pode ser trabalho de conclusão de curso, né? Se o curso assim entender que é necessário. Normalmente tem um só, né? Que é monografia, não é isso? Que é o terror de todo mundo. Vocês vão fazer um artigo, que já é bem melhor do que uma monografia. Né? O artigo geralmente ele tem menos páginas. Mas, de qualquer modo, eu recomendo fazer esse projeto de pesquisa. O que é um projeto de pesquisa? Veja bem, a base que forma um projeto de pesquisa é você pensar o que você vai fazer, tá? Então, aí você precisa responder, e depois eu vou passar esses slides todos que eu tenho aqui, e uns materiais, tem um livro bem legal de um professor lá da Universidade Federal do Amapá, que me ajuda muito sempre, porque ele vê a metodologia de uma forma muito descomplicada. Vou passar para a Vanessa, e ela passa para vocês também, tá? Que aí eu passo para a Vanessa e para a Ju, elas passam para vocês, que vocês ficam com esses materiais. Mas o que vocês precisam fazer? Né? Primeiro, definir o que vai ser feito. O que vocês querem fazer? Qual é o problema que vocês buscam solucionar? O que é problema, nesse caso aqui, da pesquisa? É geralmente uma pergunta que a gente faz para saber o que a gente quer, né, investigar. Então, vê só, no caso do John, está falando sobre a influência do futebol. O problema dele pode estar baseado, olha, o futebol ajuda o turismo a se desenvolver? Ou o futebol é capaz de trazer
aumento do número de turistas para uma determinada localidade, então isso pode ser um problema, né? Ou, né, outras perguntas podem ser formuladas a partir disso, não é isso? Então, é sempre por aí. Então, o trabalho da Gisele, por exemplo, a pergunta pode ser: as áreas de proteção ambiental do Guaibim estão preparadas para o ecoturismo? Né? Elas têm condições de receber, orientar o turista da maneira adequada para trafegar naquelas áreas ali que são protegidas? Então, essa pode ser uma pergunta, por exemplo, trabalho das meninas, aí, não sei se não lembro se tem menino no grupo, se tiver, meninas e meninos. Então, essa pergunta, problema que a gente geralmente faz, é o que a gente quer solucionar, a gente quer responder, né, no final. Solucionar é uma palavra meio forte, né? O que a gente quer é dar uma resposta para isso. E a resposta pode ser positiva ou não, pode ser dentro do que a gente imaginava ou não. Essa é a graça do trabalho científico, é a gente não saber o que vai ser respondido no final. Porque se a gente sabe que vai ser respondido, não precisa investigar, correto? Se eu vou perguntar uma coisa que já tem resposta, para que eu preciso fazer todo esse trabalho, estudar, perder tempo para responder um negócio que já foi respondido? Né? Então, se você já sabe a resposta, esse é um bom termômetro aí de que a sua pesquisa talvez não seja interessante, tá bom? Mas a gente pode ter, obviamente, hipóteses, tá? O que são hipóteses? Eu vou mostrar já para vocês melhor. São resultados que a gente imagina que vão surgir daí. Então, se a Gisele e o grupo já foi lá, né, nas áreas de proteção ambiental no Guaibim, já viu como é que funciona, então já tem uma ideia, né? Se funciona ou não funciona, se é legal, se não é legal, mas elas podem chegar à conclusão depois de que elas estavam equivocadas também. E isso é a beleza do trabalho acadêmico científico, tá? Ou do trabalho científico como um todo. Beleza? E por que a gente tem que fazer isso? É importante fazer isso? Que essa pergunta que eu estou falando para vocês. Já tem resposta? Se tem resposta, né? Não tem importância. Então, tem que ser algo que precisa ser feito, que tem importância. Vai ajudar alguém? Não, não vai ajudar ninguém. Vai ajudar a entender alguma coisa importante? Não, não vai. Então foge, né? Não faça isso, tá bom? Porque não vai valer o seu esforço. A gente também tem que responder o como fazer. Então, para chegar a essa resposta do meu problema, como é que eu pretendo, né, chegar lá? Então, vocês vão fazer um trabalho, para os meninos que vão falar sobre cinema e turismo, já sabem como eles pretendem, né, responder isso. É analisando um filme e pegando ali as características daquele filme para poder responder esse problema. Maravilha, então já estão sabendo. Agora, quais procedimentos metodológicos nós vamos adotar? O que são procedimentos metodológicos? São as etapas metodológicas, ou seja, os métodos especificamente que a gente vai empregar para entender isso. Então, no caso dos meninos que vão, das meninas que vão analisar o filme, como é que se analisa um filme? Tem vários métodos para isso. Então, um desses métodos pode ser a análise de conteúdo, por exemplo, ou a análise de discurso. São técnicas muito, né, talvez para vocês aí, difíceis, porque são coisas que já estão lá mais no nível de universidade, graduação, mas não impede vocês de fazerem, né? Então, pode ser, por exemplo, uma coisa mais tranquila, uma análise quantitativa ou qualitativa daquele filme. Como é que se faz uma análise desse tipo? Empregando algum tipo de método, né, dessa natureza. Então, quantitativo pode ser, eu vou pegar um filme que fala sobre Salvador, e aí eu vou mapear quantos pontos turísticos de Salvador aparecem naquele filme, né? E aí eu vou mapear quantos segundos esses pontos turísticos estão na tela. E aí eu vou pegar várias coisas que são quantitativas, tá? E aí, através disso, eu posso tentar mostrar que aquele filme contribui muito para expor os pontos turísticos de Salvador, as belezas de Salvador, por exemplo. Então, é um caminho também, né? Então, a gente tem que definir aqui qual é o procedimento metodológico. E aí, em vários livros, eu passo depois também para a Vanessa, mas certamente a Vanessa e a Ju também têm livros de metodologia que podem ajudar vocês a encontrarem esses métodos, tá? Como é que a gente vai obter essas informações? Então, o trabalho do John, por exemplo, e do grupo é recolher artigos científicos ou teses de doutorado, dissertação de mestrado a respeito, do tema futebol e turismo. Então, é assim que eles vão obter essas informações, pesquisando nas bases de
dos repositórios científicos brasileiros. O que são esses repositórios? Sites de universidade, Google Acadêmico, Cielo, que é uma base de pesquisa científica, onde vocês encontram, pesquisas científicas lá. Então, esse é o como, tá? Agora, no caso, por exemplo, de Gisele, que vai lá, estudar uma APA que está num lugar próximo, talvez vocês possam ir lá e fazer entrevista com as pessoas, de repente, ou também no caso, da Marina e da Yasmin, que de repente vale a pena fazer entrevista, coletar opiniões lá na cidade de Itaperoá. Então, é isso aí, né? Então, o como nós vamos obter essas informações pode ser variado, mas a gente precisa entender, né? Por que a gente precisa entender isso? Para saber se é viável, né, gente? Porque a Vanessa, por exemplo, queria fazer na dissertação dela uma entrevista com turistas que vinham para eventos aqui no Brasil, tal, no aeroporto. Não foi, Vanessa? E aí ela acabou desistindo disso. Por quê? Porque ela não tinha tempo para fazer isso e também não tinha grana, né? Para poder ficar viajando aí, porque não tinha, não conseguiu apoio financeiro no mestrado. Então, ela teve que abrir mão disso. Por isso que é importante saber, né, como que a gente vai obter essas informações, para saber se vocês conseguem fazer ou não, né? Porque senão você vai falar, olha, isso é muito interessante, mas não é viável. Eu não posso viajar para lá, eu não posso ir para esse lugar, né? Então não dá para fazer. E como que vocês vão analisar esses dados que vocês acharam aí, né? Então, também não adianta nada recolher um monte de material, igual já vi várias vezes aí, apresentando, jogar aqueles dados tudo lá e falar, tá aí, ó, descobri isso. E o que isso significa? Então, acho que essa dica principalmente é muito boa, John, para você e para o seu grupo. Vocês vão pegar esses trabalhos, você já tem uma ideia, mas o que vocês vão fazer com os dados dele? Vocês vão procurar o que esses trabalhos, né? Como é que vocês vão analisar os dados que vocês encontram lá? Então, isso é muito importante. Senão vocês vão ler, vão cansar, e depois, na hora de analisar, vocês não vão ter padrão. Então, já sai, entendendo o que vocês estão procurando em cada trabalho que vocês forem ler. Beleza? Também precisamos saber quando, né? Ó, de quanto tempo que a gente dispõe? Vocês têm 6 meses aí praticamente, 6 nada, né? Quiséramos que fosse 6 meses, 4 meses, porque nós estamos entrando em agosto, 4, 3 meses no máximo aí. Então, esse é o tempo que vocês dispõem. Se for um negócio que demanda muito mais tempo do que isso, não dá para fazer. Quando vocês vão fazer essas atividades? Olha só, se você está querendo estudar alguma coisa que vai acontecer durante as eleições, dá tempo, não dá? Dá, por quê? Porque as eleições são em outubro, está dentro do prazo de vocês. Mas se vocês estiverem querendo estudar alguma coisa que diz respeito a, sei lá, às Olimpíadas, né? As Olimpíadas não, porque as Olimpíadas não vai ser aqui mais. Mas assim, um evento vai acontecer no ano que vem. Já era, né? Não dá para vocês fazer, porque vocês precisam terminar isso esse ano, não é isso? Então, se é esse ano, não tem jeito, de fazer esse tipo de coisa. Por isso que é importante saber quando as atividades que vocês têm que fazer, elas vão acontecer. Por isso que é importante a gente fazer um cronograma, né? Para a gente também mensurar quanto tempo cada coisa precisa ter, né? Cada etapa, quanto tempo que preciso para fazer toda essa pesquisa e quanto tempo cada passinho tem que ter também, né? E como é que eu vou distribuir essas ações aí no tempo? Por que isso é importante? Porque se eu tenho, vamos supor, que as meninas vão lá em Itaperoá para fazer esse mapeamento aí dos patrimônios imateriais. Vamos ver o que tem aqui, quais são as culturas, né, as tradições e tal. Foram lá, conversaram com as pessoas e tal, voltaram animados. Gente, foi muito boa, essa viagem foi maravilhosa. A gente pôde fazer tudo aqui. Nem sei se vocês são de Itaperoá, né? Às vezes vocês são, tô falando besteira. Mas se não for, vai fazer a viagem. Senão, entende aí. A não ser. Mas enfim, gente, se eu falar besteira, vocês me desculpem. É porque eu pego os exemplos e vou criando um mundo imaginário na minha cabeça, tá? Então eu tô criando aí esse mundo imaginário aí, que a Yasmin e a Marina, por exemplo, vão ter que viajar para Itaperoá. Se vocês forem de Itaperoá, vocês vão ter que viajar, porque vocês vão ter que ir de Valença para lá de volta, não é isso? E aí, o que vocês vão fazer? Toda essa vai lá, né? Se fosse um lugar que vocês tivessem que ir, a Ju, acho que é a ação de lá, mas se vocês tivessem que viajar, foi lá, teve todo um trabalho, né? Mapeou tudo, conversou com as pessoas, voltou animada, gente, foi muito bom e tal. Mas, poxa, a gente podia ter entrevistado, sei, talvez
um grupo de pessoas e tal. Ah, não lembramos de fazer isso. E aí? Aí vai ter que voltar lá, né? Então, por isso que vocês precisam entender cada etapa que vocês vão fazer, porque aí vocês já matam vários coelhos numa mesma cajadada, não é isso? É que eu não gosto muito desse negócio, desse ditado, né? Tadinho dos coelhos. Eu adoro coelho, não sei porque tem que matar coelho. Mas, enfim, a gente vai, né? Alinhando as etapas para a gente não deixar uma coisa subir a outra ou uma coisa que tem que ser realizada antes ficar por último, por exemplo, que atrapalha o nosso trabalho. Então a gente tem tempo para as coisas, né? A escrita do trabalho, provavelmente vocês vão fazer durante quase todo o tempo desse trabalho. Então ela é uma atividade que vai ser distribuída no tempo todo. Mas outras atividades, a leitura e a escrita, mas outras atividades não. Elas têm hora para acontecer. Então, vocês vão pegar uma entrevista e analisar essa entrevista, isso não pode ficar para o último momento, né? Então, vocês não dão conta de analisar, então tem que ter um planejamento para isso, tá? Então, esse quando é muito importante também. E aí, o com o quê? Com que recursos, né? Vocês têm? Recursos aqui, nós estamos falando dos mais variados, tá? Não só financeiros. É recurso financeiro, recurso de tempo, recurso pessoal. Então, quantas pessoas tem para fazer esse trabalho? Duas. Dá para fazer com duas? É um negócio que você precisa de 10. Então não dá, né? Então tem que pensar isso. Como que a gente consegue esses recursos? De repente, você pode pedir alguma pessoa para te ajudar? Pode, é claro. Vamos supor que você está fazendo aí entrevistas, né? Ou você está fazendo um questionário para entender como que as pessoas veem a questão do cinema e do futebol. Então, as meninas estão falando sobre cinema e futebol, cinema e turismo. Ah, eu quero saber se as pessoas já foram a algum lugar que elas viram no filme, ou se isso interessa a elas, se elas ficam tentadas a viajar para um determinado lugar quando elas gostam do filme, se gostar ou não gostar do filme influencia. Legal, vocês vão fazer essa pesquisa, criar um Google Forms, por exemplo, e aí vocês podem pedir para que pessoas ajudem vocês. Vocês não precisam só vocês distribuir isso. Vocês podem pedir para colegas compartilharem, né? Pode pedir para os professores, pode pedir para muita gente. E isso é onde conseguir esses recursos. Né? Então, assim, onde é que eu vou conseguir isso? Pedindo para meus amigos, por exemplo, ou pagando alguma coisa, se vocês tiverem recurso financeiro, não nesse caso, mas tem pesquisa que às vezes tem. Então, é por isso que é importante saber, tá? Como é que vai funcionar cada recurso desse? Então, como é que a gente vai empregar? E se é viável. Né? Então, se você chegou à conclusão que você precisa de 10 mil reais para executar a sua pesquisa e você não tem um centavo, ela não é viável. Né? Então, quando a gente faz um projeto, normalmente essa estrutura aqui é a estrutura que nós vamos ver. Eu não vou falar de cada uma delas, porque tem muitas coisas, mas eu vou mandar um modelinho para a Vanessa também, que ela pode disponibilizar para vocês, que é um modelo que resume bem isso aqui, mais para um formato de artigo. Que a gente vai precisar entender, principalmente, qual é o problema, quais são as hipóteses, ou seja, aquilo que a gente já comentei com vocês, que a gente imagina que vai acontecer, quais são os objetivos, deixa eu passar para frente aqui, que tem eles todos aqui. Quais são os objetivos, né? Primeiro, tema e delimitação, que eu já falei com vocês. Quais são os objetivos, ou seja, com essa pesquisa, o que vocês estão buscando no fim das contas? Então, o John quer demonstrar a importância do futebol para o turismo. Outro objetivo, esse pode ser o objetivo geral dele, né? E aí os objetivos específicos podem variar daí. Então, mostrar que o futebol é algo que está no imaginário de quem visita o Brasil. Mostrar que o futebol... ou você não pode repetir nunca o verbo, tá? É importante isso. Ou entender como o futebol culturalmente está associado ao Brasil. São várias coisas que vocês podem querer aí com esses trabalhos, tá? A justificativa é a parte onde a gente vai mostrar para quem está lendo por que esse trabalho é importante. Né? Então, olha, esse trabalho é importante por quê? Porque ele mostra um aspecto cultural importante, porque ele traz uma questão que é emergente no Brasil, é algo que pode desenvolver melhor o nosso país, pode nos ajudar, enfim, o que for justificativo aqui. A metodologia, que são os métodos, ou seja, os passos que vocês vão adotar para chegar até o resultado, um cronograma para vocês entenderem quando que vocês têm que começar cada etapa e, por último, mas não menos importante, a revisão de literatura, que eu vou falar
Agora, para a gente acabar mais detidamente sobre ela, eu vou abrir outro slide que junta a revisão de literatura, que é, né, a parte do referencial teórico que a gente está falando. Eu vou falar sobre uma coisa muito importante, né, não se assustem, que é o plágio. Que é o quê? Um crime, não é isso? Então, vou mostrar para vocês como não cometer crime de plágio, basicamente. Olha que coisa boa, né? O que é essa revisão de literatura? O que é esse referencial teórico? Em alguns lugares vocês vão encontrar o termo referencial teórico, em outros vocês vão encontrar o termo revisão de literatura, é a mesma coisa, tá? Muda, né, de lugar para lugar, mas a ideia é a mesma. O que é isso? Bom, quando a gente faz um trabalho científico, como eu falei, a gente não pode partir, partir de um entendimento que nós estamos inventando a roda, né? Porque o mundo ele já é bem velhinho, né? O mundo é quase como eu, assim, bem velho. E muita gente já passou antes da gente aqui, né? A gente já estudou muita coisa, já pesquisou muita coisa. Então, não tem muito sentido a gente achar que nós, né, pequenos Einsteins que aqui estamos, é que vamos inventar um negócio totalmente diferente. Não é. A gente pode contribuir, pode chegar a esse nível também, de inventar alguma coisa muito diferente, claro, né? Mas no início, a gente pode contribuir para que isso aconteça, tá? Então, isso é que é o mais importante, é a gente compreender que o nosso trabalho é de formiguinha, o trabalho científico ele é de formiguinha, né? Ele não é um trabalho de uma pessoa só, ele é um trabalho de uma comunidade inteira. Então, o que vocês vão fazer pode não mudar o mundo, mas pode ajudar a mudar o mundo, né? E pode ajudar, inclusive, vocês a mudarem o mundo mais à frente. Então, pensa nesse trabalho que vocês estão fazendo agora como uma semente que vocês estão plantando, né? Uma coisinha bonitinha que vocês estão criando ali, que vai ajudar outras pessoas depois, que às vezes querem entender alguma coisa sobre Taperoá, ou que querem compreender como que o futebol pode ter ligação com o turismo, né? Ou que de repente, né, tem um interesse em compreender de que forma as APAs do Guaibim fazem, né, convivem com o ecoturismo, ou ainda como que o cinema pode ser uma importante ferramenta para o turismo. Então, olha só quanta coisa que vocês estão estudando de temas diferentes que podem ajudar a outras pessoas depois que virão, né? Então, pensa nesse trabalho dessa forma, tá? E para isso, o que a gente tem que fazer? Ver o que já se falou sobre isso antes. Então, essa é a revisão de literatura, né? O que já falou sobre isso? Como é que vocês vão encontrar isso? Claro que a Ju, a Vanessa, a Lívia, né? Quem quer que oriente vocês, ou outras professoras, não sei se tem mais gente orientando, né? Vão mostrar para vocês onde vocês vão procurar isso, como vocês vão procurar isso, vão mandar material para vocês, né? Ó, sobre isso eu já tenho aqui trabalho legal, tipo, manda para vocês. Mas trabalho científico hoje, a gente procura não no Google normal, tá, gente? Vai no Google acadêmico. O Google acadêmico ele já vai filtrar para você os trabalhos que são de fato científicos, que estão em bases científicas. Lugares, né? Estão guardados em lugares que são próprios para trabalho científico. Se você buscar no Google a sua temática, vai aparecer blog, vai aparecer notícia, vai aparecer um monte de coisa. Quer dizer, então, Vitor, então você está falando para mim que eu não posso usar um blog ou uma notícia como fonte? Pode, claro que pode, né? Não é um problema isso. O que você não pode é basear-se só em blogs e notícias para poder fazer um trabalho científico, né? Um trabalho científico é um trabalho que precisa de estudo, né? Antes da gente ir para o caso prático, concreto, empírico, tá? Então, por isso que é importante vocês buscarem lá, né? Primeiro no Google Acadêmico ou nas bases, né? Por exemplo, da Cielo, Scopus, que é um site. Depois eu passo também, né? Uma série de sites legais aqui que vocês podem procurar, ou nos próprios sites das universidades. Vocês podem entrar, por exemplo, lá na UFBA e digitar UFBA Repositório. Aí ele vai abrir para você uma página que tem provavelmente lá um lugar de busca, onde você consegue colocar tudo que você quiser buscar lá, que já foi produzido na UFBA. Né? Na UFJF, por exemplo, se vocês entrarem no repositório da UFJF, digitar nome da Vanessa, vai aparecer trabalho de mestrado da Vanessa. Né? Então, nas universidades, geralmente você tem esses repositórios também, né?
institutos nem todos têm, né? Nós estamos construindo o nosso lá em Roraima agora, vamos ter em breve, mas nem todos têm, alguns têm, outros não. Mas a universidade que eu me lembro, quase todas que eu me lembro assim, de cabeça tem, tá? Então é um bom lugar para vocês acharem também. E aí, quando vocês vão escrever, né, uma coisa que vocês leram, eu prometo que nós já estamos acabando, tá, gente? Quando vocês vão escrever um negócio que vocês leram, vocês têm que ter muito cuidado, meninos e meninas, porque é um movimento, às vezes, até natural que a gente fala. Por isso, quando eu falei, plágio é crime, e aí eu faço esse slide com um gatinho bonitinho, que é pra gente falar de um negócio que é pesado, mas de forma leve, né? Olha só, uma coisa balanceia a outra ali, né? Você não pode roubar a ideia da outra pessoa, porque mesmo que às vezes você nem saiba que está fazendo isso, tá? O que é plágio? Então, é quando a gente utiliza a palavra ou ideia de outras pessoas que não são nossas, né? Como se fossem nossas. Então, muita gente acha que plágio é só quando você copia um trecho específico, mas não é só isso. Se você copiar, né, a ideia de outra pessoa, mesmo que com palavras parecidas, isso também é plágio, tá? Então tem muita gente que acha que foi lá, por exemplo, pegou um parágrafo inteiro, mudou meia dúzia de palavras, pronto, não é mais plágio. É plágio, por quê? Porque você pegou a ideia toda de uma pessoa e só trocou uma meia dúzia de palavras, tá? Então, a primeira coisa importante é a gente entender é que o trabalho científico, a ciência, ela não funciona com copiar ideias um do outro. Ela funciona com a gente apropriar dessas ideias, ou seja, ler, compreender e dizer como a gente entende aquilo, tá? Então, vocês podem, né, ir lá e pegar um texto. Gostei muito disso aqui, né? Esse parágrafo está maravilhoso. E reescrever aquele parágrafo com as suas palavras, da sua cabeça, pode. Mas se você achar que aquela ideia é tão boa que ela realmente precisa ser exatamente daquele jeito, tem um jeito para vocês fazerem isso, né? Quando você lê, esse é o plágio que eu estou falando, intencional. É quando você lê um texto, né? Olha só, copia todo o trecho inteiro, e não fala de onde veio, não cita aquilo, né? Diretamente. Ou quando você copia, né, as ideias, igual eu falei, modifica poucas palavras ali, né, daquele texto. Então, olha só, né? Deixa eu ir aqui para frente para vocês verem como que a gente pode resolver isso. Travou aqui para mim, mas eu estou chegando lá. Peraí, eu tenho aqui uns exemplos de, né, como que a gente pode fazer. Então, vê só. Esse trecho aqui em azul, ó, né, eu coloquei aqui um trecho que eu retirei da página 68 desse livro aí, A Nova Razão do Mundo, tá? Dos autores Pierre Dardot e Christian Laval, o livro que é de 2016. Então, eles falam isso, olha, entre os que permanecem apegados aos ideais do liberalismo clássico, foram formulados dois tipos de respostas que devem se distinguir. Aí, olha como que isso pode acontecer, né? O trecho original é esse que vocês estão vendo, né? Aí é assim, deixa eu pegar o laserzinho aqui, para eu apontar. Aqui está o trecho original, certo? O plágio é quando eu pego esse mesmo trecho e coloco. Né? Olha, eu usei literalmente o mesmo trecho e ó, não fiz nada aqui depois, não falei, né? Não identifiquei que isso daqui é uma citação. Então, o uso correto, se eu quero manter exatamente esse texto, é colocar ele entre aspas, certo? E depois dizer de onde ele vem. Ó. Ele vem dos autores Dardot Laval, do livro de 2016, da página 68. Por quê? Porque eu estou usando o trecho exatamente que eles usaram. Então tem que falar de onde eu tirei exatamente, ó, dessa página aqui. Que a pessoa pode querer ir lá e conferir, tá? Eu posso ainda fazer esse plágio que eu chamei de um plágio, né, de ideias. Olha só, eu mudei algumas palavras, tá vendo? Eu deixei grifados aqui para vocês, ó, só as palavras que eu mantive. Várias outras eu troquei, tá vendo? Entre aqueles trazidos pelo, foram observados. Isso tudo aqui ó, é palavra minha. Mas isso não quer dizer que esse texto não foi plagiado. Por quê? Porque é a mesma ideia que eu estou só trocando a forma de escrever, né? Então, isso aqui pode ser feito? Pode. Mas como? Como uma citação indireta. Então, eu mudo algumas palavras, né? Eu reescrevo aquele texto e aí eu coloco, olha, entre aspas, os autores, Dardot e Laval, o ano, e não coloco a página. Por quê? E também não coloco aspas. Porque aqui eu não usei as palavras todas que eles usaram. Eu usei a ideia. E aí eu mostro que eu retirei de lá.
para dar crédito. Olha, essa ideia é muito bonita, não é minha, é daquela galera lá, beleza? E aí eu ainda tenho, né, esse tipo de plágio aqui, com muitas palavras também, né? Aqui eu fiz a mesma coisa, ó. Eu troquei, tá vendo? Ó? Pouquíssimas palavras, tá vendo? Ó? Uma, duas, três palavras só que se mantêm as mesmas. Mas isso é antiético, porque isso, né, é um tipo também de plágio, que é copiar a ideia. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso colocar a citação indireta dentro do texto. Ó. Para Dardot e Laval, 2006, que é a época do Duque, acho que está até errado, 2016, né? Eu comi o zero, botei um zero no lugar do. Ao tomarmos as pessoas que ainda estão ligadas aos ideais clássicos, aí eu escrevo, olha, da minha maneira, mas dizendo quem falou isso foram essas pessoas. Isso é tão importante, gente, né, que dá até força para o nosso trabalho. Significa que você leu, estudou outras pessoas e está usando aquelas pessoas para construir seu conhecimento. Mas tem outras coisas que também podem ser consideradas plágios, ó, e a gente precisa ter muito cuidado. Uso de fotografias, por exemplo, imagens, sem dar crédito. Então, usou alguma imagem que você retirou da internet, dê crédito e diga de onde veio. Uso de tabela e gráfico também. Você pegou de algum lugar, fala de quem que é. Se você criou isso, construiu isso do nada, isso pode ser interessante, por exemplo, John, para o trabalho de vocês, ou às vezes o trabalho da Yasmin e da Marina, né, da Mariana, né? Que é a Marina ou a Mariana? Eu não lembro. Ou das duas. Que vão falar sobre os patrimônios imateriais da Peroá. De repente, vale a pena vocês fazerem uma tabela, né, classificando quais são os patrimônios, o que eles significam, né? Isso é interessante. E aí faz essa tabela de vocês mesmos, autoria própria. Você pegou de um livro, pegou de um site, pegou de algum lugar, fala de onde veio, tá? E por que que a gente tem que ser ético, então? Porque plagiar é roubar, gente. Então, imagina, vocês não devem gostar, né? Provavelmente, quando roubam alguma coisa de vocês. Eu tenho certeza que não. Então, imagina que vocês, ao plagiar, estarão, mesmo que não intencionalmente, roubando, né, alguma coisa de outra pessoa. Né? E para a gente ter uma ciência com credibilidade, que hoje a gente está vendo como que é importante, né? Uma ciência de credibilidade, uma ciência que a gente possa acreditar, a gente precisa que quem está envolvido na ciência faça isso de maneira ética, né? Faça isso com responsabilidades. E aí, né, a notícia que eu tenho para dar para vocês é boa ou ruim, depende de como que vocês vão enxergá-la, é que hoje, e a partir desse TCC principalmente, vocês começarão a fazer parte da ciência brasileira. Então, muito cuidado, muita responsabilidade com isso, mas também muita felicidade, porque vocês estão tendo a oportunidade, a partir do ensino público, de realizar coisas que podem ser muito importantes para a nossa sociedade no futuro próximo ou um futuro mais longínquo. Então, isso que vocês estão fazendo aqui pode ser o começo de coisas muito grandes. Talvez vocês nem saibam agora. Né? Então, vão com fé, vão com vontade. Né? Não é um bicho de sete cabeças. E vocês têm as orientadoras maravilhosas de vocês aí. E também, se precisarem de mim para qualquer coisa, para voltar depois para falar alguma coisa ou para conversar sobre isso, estou à disposição. Né? A Ju e a Vanessa sabem disso. Tá? Se vocês tiverem mais dúvidas aí, podem colocar também. Fiquem à vontade. Passo a palavra para a senhorita moderadora, minha esposa. Ó. Acontece. Eu acho perfeitamente possível, Ju.
E eu vou te falar por quê, John. Isso pode, porque assim, vai depender realmente muito, né, das diretrizes geralmente. Como vocês estão criando, né, as diretrizes pelo visto agora, né, Ju? Eu acho que não teria problema, porque o que acontece? Isso, né, na comunicação a gente faz muito. A gente entende como proposta, a partir de estudos que a gente fez. Então você estuda, você categoriza e você fala, olha, a partir disso, então a gente viu que tais ações podem servir para melhorias. Então, a gente trabalha bastante com isso, assim, em comunicação, né? Em outras áreas eu sei que talvez isso também seja menos comum, mas eu vejo como uma possibilidade, sabe, John? Eu acho que aí vai depender muito das orientadoras. Plano de ação, pode ser também, exatamente. Já, é, se for, assim, é porque como é artigo, né, tem uma limitação também textual, eu tenho que pensar muito bem como é que vai fazer isso. Mas, por exemplo, até um plano. Geralmente são planos, né? A gente vai ou plano de ação, ou plano turístico, ou plano de marketing, ou plano, né, de negócios, enfim. Mas pelo tamanho, talvez um plano de ação seja interessante mesmo. Eu acho que talvez é a melhor opção, inclusive. Aí eu- ele, eu assustei ele. Não. A semiótica depende muito, né? Porque tem várias correntes, tem corrente que entende a semiótica como uma ciência mesmo. Mas a comunicação usa muito.
Pois esse. Eu acho que eu assustei ele, eu falei que ia ter que ler muito, eles assustaram, né? Mas não é muito, todo mundo vai ter que ler muito, tá, querido? Ela. Aí, ó, pode ficar tranquilo que qualquer tema que vocês escolherem vai ter que ler muito. É, essa é a única coisa boa que eu posso falar para vocês hoje. E eu realmente pego muito no pé dos meus orientandos sempre, nessa parte da escolha temática, porque a Ju falou um negócio que é fundamental. A Vanessa lembra, né, Vanessa, que eu demorei a fazer. Eu demorei, não, né? Assim, fiquei uns 3 anos entre o mestrado e o doutorado, e ela enchia o meu saco, porque ela achava que eu tinha que fazer doutorado logo. Só que a minha dissertação do mestrado, eu odiava ela. Eu odiava. Era sobre novela. E eu, assim, não tenho nada contra novela, mas assim, eu não tenho muito interesse em novela, sabe? Eu não gosto de série, porque eu não gosto de nada que tem que ficar vendo muito tempo, que corre o risco de depois eu não gostar, eu já fico irritado. Série, eu já começo a ver a série pensando que a parada vai ser cancelada, eu falo, pô, tá bom, mas eles vão cancelar depois. Ah, eu já fico puto. Então, assim, eu não gostava daquilo. E aí eu falei, pô, eu não vou. Eu fiquei 3 anos, né, mais ou menos, para ter um tema novo. Ah, não, vocês não têm esse tempo, né? Mas eu fiquei 3 anos assim, né, digerindo o meu tema, digerindo. E hoje, ó, eu tô fazendo, né, uma temática que eu gosto muito, que eu estou bem envolvido, que é estudar o racismo e a publicidade. Inclusive, eu até peço desculpa que eu estava olhando o celular aqui, que tá tremendo aqui um tempão. Tinha alguém me ligando. Eu falei, pô, estão me ligando, né, várias vezes. Aí fui olhar para ver que não era. É notificação. Eu fiz um vídeo polêmico aqui hoje, que eu acho que eu não vou sair na rua amanhã. Diz que está circulando pelas agências de publicidade, tudo aqui. Porque seus amigos aí, seu ex-namorado vai me bater. O ex-namorado da Vanessa é publicitário, tem uma agência grande aqui. E eu acho que vai dar merda. Porque ontem eles fizeram um evento, e assim, as fotos ficam impressionantes, só tem gente branca nas agências. Aí eu fiz um vídeo puto, falei, pô, vocês estão ficando doidos. E aí parece que eu vi mais ou menos que eu peguei para ver, era notificação. Aí um monte de ex-aluno, falei, o que está acontecendo? Aí eu fui ver, eu recebi no grupo da minha agência o seu vídeo. Eu falei, Jesus, mas tá bom, eu gosto disso. Mas tô contando, então, eu tô contando isso para vocês verem que, olha só, isso é fruto da temática da minha pesquisa, né? O meu envolvimento com esse tema, ele é tão grande, eu gosto tanto de explorar isso de alguma maneira, que eu levo isso até para minha vida pessoal, até para criar confusão, né? Então, eu acho que é isso que vocês precisam pensar. Claro que você, né, é um primeiro passo de pesquisa que vocês estão dando, então vocês não precisam ficar agarrados, mas estuda algo que causa interesse em vocês, que incomoda, tá? Tem que incomodar. Se é um negócio que isso aqui não gera nada para mim, enfim, não vale, tá? Nem começa a pesquisa. Tem que te incomodar de alguma forma. Incomodar de te fazer te movimentar. Mas por quê? Né? Você perguntar por que isso acontece. Mas é isso mesmo? Né? Isso tem isso, não tem aquilo. Então, essas dúvidas já dão a pista que o trabalho pode ser bom, que o tema é bom, né? É,
Pois é. A pergunta é isso mesmo. Uma hora vai cansar, mas assim, se for algo que você gosta, é igual, né? Quando você tem um relacionamento. Você briga num dia, mas no outro você volta. Né? Você gosta, não tem jeito. Essa pergunta da Ramona sobre a temática, eu acho que super interessante também, mas aí eu acho que vai Ramona, novamente, e Jonathan também pode fazer dois trabalhos sobre isso, São João, não tem problema também, né? Cada um vai certamente avaliar uma coisa diferente, isso não traz nenhum tipo de prejuízo. Eu só acho, Ramona, que você vai precisar trabalhar a delimitação desse tema, né? Porque assim, impacto econômico em Valença é uma coisa muito ampla, né? Então, assim, impacto econômico você vai medir com o quê? Com o PIB, né, da cidade, com o que deixou de entrar de dinheiro, mas tinham outros problemas também acontecendo, então talvez fique difícil você mensurar. Eu acho que talvez, né, já que a gente está falando sobre questões relacionadas ao turismo, eu acho que vale a pena, de repente, você falar sobre os impactos, né, culturais, os impactos sociais que isso geraram, e o impacto econômico entraria nisso também, de alguma maneira, né? Mas talvez seja mais legal e mais possível de vocês investigarem como que as pessoas ficaram sem o São João, né? O que isso trouxe de problema para elas, de prejuízo, né? Que não é só o financeiro, né? Certamente as pessoas também se entristecem muito, que é uma cultura no Nordeste como um todo, né? Muito esperada, e aí quando você não pode ter, eu sei porque quando eu morava em Recife, assim, o povo esperava, dava maio ali, já começava aquela loucura, porque a galera queria um São João, assim, vive o São João, né? Então, eu acho que tem outros aspectos aí que talvez sejam até melhores para vocês identificarem, mais, mais de acordo também com o curso, para vocês pensarem numa coisa que vocês estão já estudando. Tal. Econômico eu acho muito, muito duro, assim, de pensar. É duro, não sei se vocês concordam comigo, né, nesse jeito. Ó, eu lembrei de uma coisa aqui que eu não falei, mas eu tenho um método que eu gosto muito para definir tema, tá? Que eu sempre ensino para as pessoas que costuma dar certo. Que é pegar o que a gente chama na publicidade brainstorm, né? Que é o quê? Chuva de tempestade de ideias. Pega um papel grande, ou, né, não sei se são mais digitais que eu, tem aí esses notepads aí que tem, né? Tem o que? O Padlet, não sei o quê, enfim, aplicativos dos mais diversos. Vai colocando as palavras, né, que interessam a você. Então, por exemplo, você já tem a ideia do São João com impacto econômico, ou impactos, né, no sentido geral. Aí você vai colocando assim, São João, escreve lá, São João, impactos econômico, social, cultural, afetivo, mental, de saúde mental e tal, e vai escrevendo tudo que você pode ter de ideias, vai jogando aquilo ali. Depois, quando você olha para o papel, com aquele monte de palavras, parece que as palavras vão se encontrando, é muito incrível. Elas estão tudo, você põe uma lá na ponta, outra aqui, na hora que seu olho olha, você faz uma frase com uma palavra está embaixo, ou no meio, ou em cima, e fala, é isso. Né? Então é um exercício que eu acho maravilhoso para você definir temática, né? E recortar. E você vai vendo um mundo mais amplo que tem dentro daquilo que você está pesquisando. É uma boa dica também. E no mais é isso. Eu acho que vocês estão cansados já aí, né? Não começaram a soltar foguete aqui ainda por milagre, que tem jogo do Flamengo agora. Mas aqui não tem só aqui só tem time do Rio. Então se o Flamengo faz gol, solta foguete. Se o Flamengo toma gol, solta foguete. Se nada acontece, solta foguete. É, exatamente, Eu não queria falar, não. Não, Botafogo não solta mais porque o torcedor do Botafogo é muito idosa e eles não podem com os trem. É, Flamengo.
Ó, eu vou parar a gravação então, só a gente pode continuar aqui só para não ficar, né, o nosso papo de Flamengo aqui.